O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheira! Seja muito bem-vinda! Na aula de hoje, vamos falar sobre o tema Mulheres Negras e a construção de um projeto político coletivo, com Rayane Almeida, presidente do Conselho de Igualdade Racial da cidade do Paulista. Bora para nossa aula de hoje? Olá a todas, a todos e a todos. Com grande alegria estar aqui com vocês para conversar sobre um tema que atravessa a minha vida, meu corpo e minha caminhada. As lutas intersetoriais e a construção de um projeto político coletivo. Eu sou Rayane Almeida, nascida e criada em Rio Doce, periferia da cidade de Olinda, em Pernambuco. E sempre digo que a primeira revolução de um jovem preto periférico é ser estudioso. Porque foi assim que eu consegui abrir as primeiras portas para a minha caminhada na vida política, social e de construção coletiva. Sou formada em Direito, mas foi no chão da militância e da educação popular que eu construí a minha identidade política, a identidade no qual eu me reconheço e faço com que os demais me reconheçam enquanto ser social e estar dentro dessa sociedade. Dentro dessa aula a gente vai falar desde as ausências e tomadas de decisão de consciência a formas de fortalecimento, de cuidado uma com as outras e de construção, para que a gente possa realmente construir os territórios, cidades, estados e países e o país que a gente quer. Quem sabe a América Latina toda. Desde muito nova, eu entendi que nossas vidas são tomadas por ausências. É a ausência de política pública, a ausência do reconhecimento, a ausência de direitos. E essas ausências, elas têm cor. Essas ausências, elas têm gênero. Essas ausências têm territórios. E esses territórios são centrais para os nossos desenvolvimentos sociais e de transformação de sociedade que a gente quer. Essa consciência me levou ao movimento social, onde eu encontrei outras mulheres que lutavam para existir com dignidade. Desde 2019, eu sou educadora social da Marcha Mundial de Mulheres e componho a marcha. E foi na Marcha Mundial de Mulheres onde eu entendi qual o meu local, né, de luta, de busca, de consciência e qual o local de outras mulheres também. Entendi que nenhuma mulher está sozinha quando escolhe lutar. O feminismo que praticamos aqui parte da nossa vida concreta, das nossas vivências, dos nossos diálogos, de onde a gente, né, faz as nossas caminhadas. Das mulheres, é um feminismo que a gente trabalha com mulheres negras, pobres, trabalhadoras e periféricas.
E essa caminhada política no território, na construção de lideranças, no processo de estruturação dessas mulheres e de consciência dessas mulheres vai muito além de atuações ditas, né? Então, a minha atuação política ela começou nos coletivos de base. O coletivo Um Ato de Coragem, em Rio Doce, onde a gente criou em 2016, né? Que foi um espaço onde a gente pôde criar espaços de escuta, formação, cultura, articulação comunitária. Isso é a palavra-chave. É quando a gente consegue perceber que ali a política pode ser feita de forma horizontal, transparente e com o que a gente acredita que seja política necessária para as nossas realidades. Foi também ali que eu percebi que a política institucional não pode estar distante da juventude negra, das mulheres da periferia. E essa inquietação do nosso grupo, dessa construção, em 2020, me faz apresentar a cidade de Olinda, a cidade onde eu moro, a minha candidatura a vereadora pela primeira vez. E eu fui a mulher mais votada do PT em Olinda. Fiquei como terceira suplente. Isso por si só já diz muito, né? Não basta coragem e preparo. É preciso a gente conseguir construir formas de romper essas barreiras. E são barreiras assim históricas de silenciamento e de boicote. Eu vivi isso na pele, né? E é sobre essas expectativas e construções que a gente tem que trazer aqui. Ser uma mulher negra, bissexual, periférica, jovem e militante é ser lida como ameaça. É ser lida como ameaça. E quando o sistema que está ali imposto, ele vê essa ameaça, ele tenta silenciar, apagar, né? E aí é onde entra o processo do feminismo intercessorial, como uma prática de política coletiva constante. O feminismo que carrego dentro de mim não é um feminismo de gabinete, né, como a gente chama. É o feminismo do corpo na rua, é o feminismo do prato vazio, é o feminismo da luta do posto de saúde, onde a gente não consegue atendimento para procedimentos básicos ainda, e isso estando em uma região metropolitana. Imagine só quem está em territórios interiorizados, né? Então, é um feminismo que tem que pensar na mãe solo, que não tem com que deixe seu filho para ir trabalhar ou buscar um emprego ou uma qualificação, ou até mesmo ter espaço e tempo para fazer uma formação política no qual ela quer participar. É o feminismo das mulheres de axé, que só por estarem com suas vestimentas e cultuarem o seu sagrado e são corpos altamente vulneráveis. É o feminismo das educadoras populares, das meninas das rimas de batalhas que fazem cultura periférica em todos os territórios, né? São das feirantes e das barraqueiras de praia. É ali onde a gente consegue fazer esse horizonte com essas mulheres. Falar da luta intercessorial é reconhecer marcadores que cruzam gênero, raça, classe, sexualidade e principalmente os nossos territórios. Se não levarmos isso a sério, a gente pode cair, né, naquela linha bem tênue, naquele escorrego de reproduzirmos os mesmos apagamentos dentro das nossas próprias lutas. Por isso que a formação política é central e não pode ser vertical ou bancária. A formação política ela tem que ser popular, dialógica e transformadora na vida das mulheres. Então, com isso, a gente enfrenta desafios na construção desse projeto coletivo. Construir um projeto coletivo, político, feminista e popular, mas também atravessando por esses conflitos
que a gente consegue chegar lá, né? Enfrentarmos o machismo estrutural do lado de fora e o machismo e a reprodução do machismo dentro das nossas casas e dos nossos ambientes, né? É o personalismo, é a resistência interna do lado de dentro. Mulheres sempre são chamadas para apoiar, para cuidar, né? Cai sempre sobre nós a responsabilidade do cuidado, do afeto, do carinho, mas e nós? E o nosso cuidado? E o cuidado com que a gente acredita que deva ser cuidado, né? Então, somos nós que recebemos a responsabilidade de cuidar de filho, de marido, de casa, de trabalho, dos espaços no qual nós estamos inseridas, até da sogra, que nem tua mãe é. Somos nós a responsabilidade de cuidar. E isso sufoca. Mas quando a gente quer disputar, ainda mais, quando a gente se inquieta e quer disputar os espaços de poder, aí, minha amiga, a gente é chamada de radical, de difícil, problemáticas. E eu vivi isso. Dentro do partido eu enfrentei. Né? Dentro do partido mesmo eu enfrentei boicote, decisões unilaterais, a falta de repasse de recursos, que são linhas necessárias para que a gente consiga estar no corpo de disputa, de lado a lado, frente a frente, colocando o nosso projeto de território, cidade, estado e país que a gente quer. Porque a minha candidatura incomoda as candidaturas, a busca pelo espaço de poder, não só minha, mas de outras companheiras. A gente tem a companheira Paola, né, vereadora de Campinas, que também recebeu diversas violências políticas, né, mas seguimos porque somos muitas e não iremos mais aceitar o incômodo que os nossos corpos e os nossos posicionamentos causam nos acordos de sempre por lá. E isso porque somos muitas. E não aceitaremos mais ser linha de apoio enquanto homens decidem os nossos destinos. Então, a necessidade da formação política para a construção de liderar, de resistir, de construir, se faz extremamente necessária. Hoje, acredito eu, que um dos maiores desafios é garantir a formação política com estrutura. Né? Não basta a gente dizer mulheres na política, mulheres no poder, se não darmos condições para que elas se mantenham na política, que elas se mantenham no poder, de que elas se mantenham em espaços que são necessários para a construção de lutas nossas. Precisamos criar espaços seguros de formação para essas mulheres, onde elas compreendam o sistema, mas também se reconheçam enquanto sujeito político, né? E não enquanto massa de manobra. Precisamos falar de poder. De poder, sim, porque se poder é bom, nós queremos poder também, porque se nós sabemos cuidar, nós sabemos administrar o poder e sabemos muito bem, né? Então, quando eu quero falar de poder, eu quis dizer que a gente tem que exercer esse poder, mas exercer de forma coletiva, de forma ética e comprometida com o bem viver dos nossos, das nossas e de todos, né? E isso é uma forma de construir e consolidar os nossos compromissos. A formação ela precisa estar enraizada no território, atenta às urgências, né, do povo e muito mais, assim, na perspectiva de nós conseguirmos formar lideranças que resistam nesses espaços políticos além do período eleitoral. Né? Então, a gente tem que criar caminhos para o futuro, o bem viver popular. Nosso projeto político não é sobre mandato, é sobre cidade, é sobre sociedade, é sobre país e sobre mundo que a gente quer. A gente aprende muito com as mulheres indígenas, com as quilombolas, com as mulheres trans,
que estão todos os dias ali, buscando por respeito, representatividade, acolhimento e apresentando propostas que abracem essas mulheres e o nosso bem viver como horizonte, né? Um modelo de justiça, de afeto, de responsabilidade, de sustentabilidade e de dignidade. E eu acredito que isso é possível. Mas só é possível com o poder popular, né? Um poder que nasce na base, que escuta, que compartilha, que multiplica. Construir isso, pessoal, exige tempo. Exige tempo, disposição, coragem e método. Exige ir além das redes sociais, além dos palanques. Exige voltar sempre para a base, porque é na base que o projeto vive, resiste e se consolida. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente pensa na necessidade de estarmos construindo cada vez mais locais onde nós possamos apresentar políticas públicas no qual nós nos reconhecemos, né? Então, eu estou aqui hoje, não por mim, mas só estou aqui porque outras mulheres caminharam antes de mim. E também porque outras mulheres caminham comigo para fortalecer. Ninguém faz nada sozinha. E isso eu aprendi há muito tempo. Então, quando a gente aprende que não faz nada sozinha, a gente faz esse convite a essa mulher, né? Esse convite à ousadia. Então, eu vou deixar vários convites hoje, mas também um convite à reflexão, de que a gente não se perca no cansaço, mas se reconheça na luta uma da outra. Que a gente dispute o presente sem abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos e das nossas perspectivas, né? Que o feminismo não seja só uma bandeira, mas a prática cotidiana de transformação. E essa transformação, ela tem que ser radical, porque é só assim que a gente vai conseguir construir e seguirmos juntas, construindo o que ainda não existe, né? Mas pode existir com nós e sobre nós. Uma política com o rosto de mulher, uma política com o rosto de uma mulher preta, de uma mulher jovem, de uma mulher periférica, de uma mulher quilombola, de uma mulher trans, né? De mulheres de axé, com o pé no terreiro, no asfalto, na sala de aula e no plenário. É esse o convite que eu faço para vocês. Mas também, antes de finalizarmos, eu gostaria de deixar esse convite aqui para vocês, ó. Esse convite. Vamos juntas, mulherada, construir a maior marcha mundial das mulheres negras em Brasília, com a nossa meta de mais de 1 milhão de mulheres. E isso requer articulação, construção, tempo e dedicação. Isso nós temos. Então a gente agora precisa se unir, nos fortalecer. E eu quero desejar para vocês um ótimo caminho. Não desistam, não é fácil, mas não desistam. Estaremos sempre lá. Porque nós não estamos só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão, de meu Deus, sou a, mas não sou só. Tchau, tchau e até a próxima aula. Na aula de hoje aprendemos sobre mulheres negras e a construção de um projeto político coletivo. Fique ligada que semana que vem tem mais.